está lendo apenas um versículo na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre o alimento, mas também falar sobre algo que ele está colocando aqui nesse versículo, nesse texto, que é a respeito de desejo, né? Pedro, ele começa, dentro dessas palavras que nós acabamos de ler, falando algo sobre desejo. Interessante, se a gente for analisar, Pedro não está falando sobre o desejo humano, sobre o desejo do nosso coração, sobre o desejo da nossa carne, mas Pedro está fazendo uma comparação de um desejo de uma criança recém-nascida, de uma criança faminta e apetitosa pelo leite da mãe, o leite materno, o leite aonde sustenta a criança. Pedro está dizendo o seguinte, que vocês devem ter uma comparação, o mesmo desejo dessas crianças recém-nascidas. Por quê? Uma criança recém-nascida, o desejo dela é de se alimentar do leite da mãe. E esse alimento da mãe é o que vai sustentá-la, o que vai fazer crescer a sua mente, o seu desenvolvimento físico, tudo aquilo que o seu corpo precisa. Então Pedro, ele faz a seguinte lição: vocês devem desejar ardentemente, como meninos, ou como recém-nascidos, novamente nascidos, o leite racional, o leite não falsificado. E outra versão na linguagem de hoje fala o leite puro, aquele leite genuíno. E ele faz uma alusão desse leite como que a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, e para que por ele vai crescendo. Numa outra versão fala assim que para que crescedes e sejam salvos. Irmãos, qual é o pecado de termos um desejo? Depende. Lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, Salomão fala sobre o desejo do coração, o desejo da carne, o desejo da nossa vida como pessoas humanas. Aquele desejo que muitas das vezes ele, mesmo que não tenha aparência do mal, mas ele tem uma direção canalizada para desviar do bem. E Salomão fala sobre os jovens, né? Ele faz um comentário sobre os jovens. Mas se a gente for analisar, esse mesmo comentário dos jovens pode ser aderido ao homem ser carnal, com seus desejos. E ele diz o seguinte, que de tudo que vocês desejarem, segundo o vosso coração, vocês vão ter que prestar conta. Então, qual é o pecado de desejar? Depende. Se esse desejo está canalizado a uma situação de apetite carnal, aquilo que me separa ou me distancia da vontade de Deus. Então, esse desejo, nós precisamos ter cautela, cuidado para nós nos abstermos dele. Nada de errado em ter desejo. Depende do desejo que tenhamos. Mas existe um desejo segundo Deus, né? Que fala também, primeiro, capítulo 4, versículo 8, que fala sobre algo dos irmãos. Versículo 8. Mas, sobretudo, tende o ardente amor uns para os outros. Vamos combinar de não pecar. É um dos desejos.
de amar, né, uns aos outros. Esse desejo é o desejo segundo Deus, que ele deve brotar, né, dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, de tal forma que possa crescer. E quando Pedro fala sobre o desejo ardente, ele está falando algo que possa, de certa forma, tomar até mesmo as nossas emoções em relação a ter um apetite de buscar esse leite racional, que é a palavra de Deus. E nós podemos fazer uma ênfase, né? Vamos ler Hebreus, capítulo 5, versículo 12 e 13. O escritor dos Hebreus ele vai fazer uma ênfase de forma tal que nós estamos falando de leite. Estamos falando de leite. E aqui o escritor ele vai fazer uma ênfase. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Aí a gente pode pensar, mas se é para fazer algo comparado a uma criança recém-nascida, a um menino, então por que o escritor coloca aqui que vocês ainda estão sendo alimentados com leite e não com alimento sólido? Na verdade, a questão não é o alimento em si, mas a posição em relação a uma comparação do alimento com a palavra de Deus. Porque ele faz uma alusão do leite como a palavra de Deus para o crescimento. Só que a gente tem que entender que o crescimento ele tem fase. Fase da infância, da adolescência, da juventude e do adulto. E por que não do idoso, né? Mais maduro, com mais experiência? Então, assim, o que nós podemos aprender disso aí? Que nós precisamos, sim, alimentar esse desejo de buscar a palavra de Deus como uma criança que deseja o leite da mãe. Isso sim, em comparação à criança. Mas com relação ao ensinamento comparado ao leite, nós precisamos buscar o alimento sólido. Por que o alimento sólido? Porque muitas das vezes o cristão que é só alimentado de leite, ele não suporta o alimento sólido. Eu posso muito bem dirigir uma palavra ao nosso irmão Fonquete, que uma das duas coisas pode acontecer dentro do seu coração: ou ele ficar magoado, ou ele entender que, de certa forma, dependendo da palavra que eu falei pela emoção, o irmão vai até a mim, vai orar por mim, ou vai até a mim, conversar comigo, da atitude que eu tive. Porém, o irmão, dependendo, eu posso ter falado uma palavra boa, mas do meu jeito, o irmão interpretar de uma forma que possa ficar no sentido sentimental de guardar algum rancor de mim, né? Ou uma ofensa. Isso é atitude que? Sutil. Eu sou que é alimentado, não estou falando dela, só para não está ofensa. A gente está conversando. Mas é uma atitude infantil de quê? De uma pessoa que está sendo alimentada apenas de leite. O que uma criança alimentada de leite, uma criança recém-nascida, ela tem? Primeiro, ela não tem consciência. Ela não tem consciência. Eu já falei isso uma vez, quando nós reunia lá em pé da farmácia. A criança não ama o leite. Ela ama o leite, ela ama o leite. Porque ela não tem consciência do amor. Ela não tem consciência do amor. Então, assim, um cristão, comparado com uma criança que é alimentada apenas de leite, ele não vai ter consciência. Ele vai ter apenas sentimento natural dele. Então, a atitude de, dependendo da situação, eu posso ter
variedade de reações em cima daquilo ali. Às vezes, uma falta de saudação dentro do nosso grupo pode criar uma imagem distorcida da realidade. Eu estou querendo dizer que nem tudo é isso. Muitas das vezes pode ser algum problema. Mas muitas das vezes eu posso criar uma imagem daquilo que não é a realidade. Né? Até mesmo diante da família, né? Ou de vizinhos. Né? Talvez a gente tenha um costume de conversar com o vizinho passa e não conversa, não cumprimenta nem nada. Será que fulano está com raiva de mim? A gente às vezes tem essa sensação. Talvez ele está com algum problema pessoal com ele próprio, né? Que a gente não sabe, né? Não tem essa reação. Pode ser isso também. Né? Então, vamos ver apenas uma outra tradução aqui, desse mesmo versículo texto que nós lemos. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Interessante, né? Ser salvos. Já são salvos. Pedro não estava falando para a igreja? Pedro não estava falando para aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo? Ou ele estava falando para pessoas que não conheciam a verdade? Ele estava falando para a igreja. Então, por que ser salvos ainda, se já foram salvos pelo sangue de Cristo? Irmãos, essa salvação é na conduta da nossa carreira cristã. É em relação ao nome de Deus. E não em relação àquilo que me direciona a mim. Porque até mesmo o Senhor Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Então, essa salvação é daquilo que nos prende ao nosso ego. Salvar de nós mesmos. Salvar os meus sentimentos carnais que me distanciam daquilo que me leva ao crescimento e ao conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus é aquele que vai transformando a nossa consciência cada dia mais para que nós possamos entender e conhecer Deus na sua essência. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós sempre estamos ouvindo, estamos sempre falando, estamos sempre aprendendo. Mas nunca nós aprendemos tudo. Todo dia nós aprendemos alguma coisa a mais. E é muito bom, né, irmão Valério? Quando a gente aprende com pessoas mais experientes como o irmão Foguete, né? Fala a verdade. Não, fala a verdade agora, né? Mas muito bem, irmãos, brincadeira à parte, né? Mas a verdade é essa. Nós precisamos aprender. E aprendemos, às vezes, mais uns com os outros do que com nós mesmos. Precisamos observar. Então, que nós possamos, né, buscar com desejo ardente, como Pedro disse, né, esse leite racional, esse leite puro, não falsificado, né, porque ele é puro e é o que está dentro da palavra de Deus. Não como muitos têm distorcido, né, o verdadeiro evangelho de Deus. Amém? Obrigado por assistir até o final. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe sua opinião nos comentários. Não perca o nosso próximo vídeo.